Olá, turma! Hoje nós vamos fazer a correção da página 63, que a prof deixou na última aula, tá? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Estou aqui com a apostila e eu vou escrevendo as respostas. Vocês vão acompanhando com a correção e fazendo a autocorreção, né? Que é o certinho, ok? Então, vamos lá. Na primeira atividade, estava assim, ó. Nos itens a seguir, leia os pares de palavras e escolha a que for correta para completar cada frase. Então, nós trabalhamos na última aula a questão do acento gráfico, certo? Então, aqui nós temos esta e está. Primeira frase. Quem está me seguindo? Então, aqui fica está, com acento agudo no A. Escolhi esta história para ler. Então, esta sem o acento agudo, certo? Na letra B, nós temos mais duas palavras, agora com acento circunflexo. Eu animo meus amigos a torcer por nosso time. Então, é animo sem o acento circunflexo. O homem estava sem ânimo para subir a montanha. Então, até quando a gente vai pronunciar a palavra, fica diferente, né? Ânimo. Então, precisa do acento circunflexo na letra A, certo? Nós temos agora aqui a C. Lá e lã. O casaco de lã com tio é bem quentinho. E na segunda parte, o ruído vinha de lá, perto da praça. Então, acento agudo. Na letra D, eu tenho saquê e saque. Os japoneses gostam de uma bebida chamada saquê. Acento circunflexo no E. Por favor, vá ao banco e saque algum dinheiro. Saque sem acentuação, certo? Aí nós temos aqui pós e pôs. Café e farinha são pós muito usados na culinária. Acento agudo no O. Quem pôs meus sapatos embaixo da cama? Pôs, a pronúncia é diferente, circunflexo, certo? Na letra F, mangás e mangas. Comprei mangas deliciosas. Então, aqui fica mangas, sem acentuação. As revistas japonesas têm mangás com muitos heróis. Então, aqui, ó, no mangás, tem que acentuar o último A, acento agudo, certo? Aqui, vocês perceberam, só aproveitando, esse tem, nós podemos observar que ele também tem um acento circunflexo. E, às vezes, aparece sem acento circunflexo. Lembra que a prof falou uma vez que quando se refere a uma palavra que está no plural, o tem, ele tem que vir acompanhado com o acento circunflexo, tá? Quando é singular, não precisa. Só para dar uma relembrada, aproveitar, né? Na letra G, Fá e Fã. A quarta nota musical é Fá, acento agudo no A. Sou fã de desenhos animados. Então, aqui é fã com tio, ok? Aqui, seguindo adiante, nós temos algumas palavras e essas palavras precisam de acentuação gráfica. Então, vamos lá. Solitário, acento circunflexo, desculpa, não é circunflexo, agudo. Então, ó, solitário, acento agudo no A. Cômodo, acento circunflexo no O. Cólica, acento agudo no O. Lâmpada, acento circunflexo no primeiro A.
Letra E. Alguém, acento agudo no E. Tricô, acento circunflexo no O. Jacaré, acento agudo no E. Senão vai ficar jacaré. Ímpar, acento agudo no I. Agora aqui, ó, a letra I. Armazém, acento agudo no E, para ficar em, mais forte. Café, acento agudo também no E. Também, acento agudo no E. E tímido, acento agudo no I. Certo? Então, vamos lá, adiante, na página 64. Estudar a língua 2. Então, aqui nós tínhamos que refletir, essas perguntas eram relacionadas ao texto que vocês fizeram a leitura do eco, né? Então, vamos lá. Qual adjetivo retrata a característica que levou Eco a ser castigada? Então, tinha uma característica que foi a responsável pelo castigo que ela recebeu. Então, ela era o quê? Fofoqueira. Então, aqui, ó, fofoqueira. Não esqueçam que início de resposta sempre letra maiúscula e no final sempre o pontinho final. E o que a prof sempre fala para vocês, cada um tem uma maneira diferente de responder, mas a palavra principal aqui que tem que aparecer na resposta de vocês é a palavra fofoqueira. Então, se vocês colocaram assim, é o adjetivo fofoqueira, porque ela era fofoqueira. Então, assim, a palavra fofoqueira tem que aparecer, porque é a palavra principal aqui que se refere à resposta, tá? Qual o adjetivo? Fofoqueira. Quem colocou assim também, o adjetivo é fofoqueira, ok? Agora aqui, ó, número 2. Quanto a Narciso, que adjetivo melhor o caracterizava? Então, lá, dizia que ele era belo. Muito bem. Agora, na número 3. Escreva o significado dos substantivos destacados. Então, aqui na letra A infeliz Eco. Então, esse Eco aqui, qual o significado? Era o nome da ninfa, lembra? Então, aqui, ó, nome da ninfa. Na letra B, o eco da minha voz. Então, o eco aparece novamente, só que agora com letra minúscula. Então, significa o quê? Repetição de sons. Repetição de sons. Então, o que significa essa palavra eco? Repetição de sons. Na letra C, o solitário Narciso. Narciso com letra maiúscula. Nesse caso aqui, personagem da mitologia grega. Então, aqui. Personagem da mitologia grega. Quem colocou que era o nome da personagem também não tem problema, tá? Mas tem que ter o ponto principal aí, que o Narciso era o personagem aqui no caso. Já na letra D, aparece o Narciso novamente, mas olha aqui, ó, com letra minúscula. Então, esse Narciso aqui refere-se a uma flor. Uma flor. Olha lá, o Narciso à beira do lago. Então, Narciso, uma flor. Na letra E, aparece assim, a deusa vingança. Percebam que vingança aparece com o V maiúscula. Maiúscula aqui, ó. Então, na letra E, a deusa vingança. Então, aqui, vingança, a gente percebe que começa com a letra maiúscula. É o nome de uma deusa da mitologia grega. Então, nome
de uma deusa da mitologia grega. Ponto final. E aqui na F, a hora da vingança. Vingança, o V com letra minúscula é o ato de se vingar, né? Ato de se vingar. Ok? Então, seria isso. Na número 4, cite a regra que, na escrita, marca a diferença entre os substantivos mencionados na questão 3. Então, aqui na número 3, nós vimos vários substantivos, vários nomes, em alguns momentos com letra maiúscula, outros momentos com a letra minúscula, a mesma palavra, certo? Então, tem uma regrinha que fala sobre isso. Então, os nomes, né, os substantivos de personagens ou de pessoas, são escritos sempre com a letra maiúscula inicial, que foi esse caso que aconteceu aqui, ó, Nheco, da letra A, Narciso, da letra C, e Vingança, da letra E, certo? Então, aqui vocês vão registrar do jeito que vocês entenderam. Eu vou deixar uma sugestão de resposta aqui, ó. Os nomes. Lembrando sempre que quando a gente se refere a nomes, a gente está falando sobre o quê? Substantivos, certo? Sempre lembrando disso. De personagens. Aqui, no caso, se refere a personagens, mas também eu posso dizer que são pessoas, ok? Então, são... Opa! Saí da linha aqui. Então, aqui, ó. São escritos com letra maiúscula inicial. Certo? Não esqueçam de colocar o certinho das autocorreções, tá? Porque quando retornar, a prof vai olhar todas as apostilas, tá? Tem que estar tudo bem corrigido, ok? Então, aqui, ó, seguindo adiante, nós tínhamos aqui a última atividade. Página 65, número 5. Leia a fala de Narciso. Então, aqui, ó, já aparece com travessão. Vamos aproveitar e lembrar aqui o uso do travessão. Se alguém vai falar, então, para indicar que é uma fala, eu preciso utilizar o travessão, certo? Se aqui fosse o meu caderno e tivesse uma linha, a gente sabe que teria que fazer o quê? Um recuo, que é aquele espaço de parágrafo, e depois do recuo, fazer o quê? O travessão. Onde você se esconde? Ok? Então, o que vocês tinham que fazer aqui? Reescrever a frase, né? Essa fala, mas modificando o verbo para o tempo passado e para o futuro. No caso do passado, fica assim: onde você se escondeu? Então, já passou, né? Então, travessão, letra maiúscula. Onde você se escondeu? Então, ficou no passado, certo? E agora, o futuro. Onde você se esconderá? Então, aqui, travessão. Onde você se esconderá? E o ponto de interrogação, certo? Para a atividade, o que a prof vai deixar para vocês? O ortografar. Esse ortografar fala da vogal U no final dos verbos. Quando o verbo está no tempo passado, já foi, já aconteceu, e o som final é de U, a gente escreve U e não L, porque às vezes algumas palavras, devido ao som, a gente confunde. É com U ou é com L? Então, aqui tem uma dica, que é uma regrinha. Quando o verbo
está no passado e o final tem esse som de U, você vai escrever com U. Então, lembra lá do verbo? Aqui nós temos várias ações, ó. Cantou, estudou, comeu, sorriu, partiu, algo que se fez, certo? Então, aqui, ó, se falasse assim, ó, cantar, vamos colocar esse verbo no passado. Então, o cantar vai ficar cantou. Então, quem que eu vou usar no final? O. Estudar, estudou. Comer, comeu. Sorrir, sorriu. Partir, partiu. Então, sempre utilizando a letra U, a vogal U, ok? Então, aqui embaixo, agora reescreva as frases usando os verbos no passado. Aqui tá assim, ó. Eco apaixona-se por Narciso. Então, aqui nessa parte, a gente sabe que vai ter que trocar. Eco apaixonou-se por Narciso, tá? Então, deixo aí como exemplo. Apaixonou-se por Narciso, porque vai ficar no passado, tá? A mesma coisa vocês vão fazer com a número 2, a 3, a 4, a 5 e a 6, ok? Aí, a prof, na outra aula, já passa a correção para vocês. Nós temos a segunda aula hoje, né, mais no finalzinho do período. Então, a gente vai falar um pouquinho da tarefa, vai fazer a correção da tarefa e a gente já faz a correção dessa atividade também. Então, deixa prontinha para hoje, para a próxima aula aí, tá bom? Até mais. Tchau, tchau!